Olá, sejam todos bem-vindos à TV Estadão. Está começando mais uma edição do programa Interlocução, a análise da conjuntura internacional, numa parceria do Estadão com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Nossos temas de hoje: a tensão externa envolvendo Estados Unidos e China e na relação da China com Hong Kong também. Tensão interna nos Estados Unidos, com protestos antirracismo, e a percepção externa do Brasil em meio à pandemia do coronavírus e a uma crise política no país. Temas que a gente debate a partir de agora com os nossos convidados. O primeiro que apresenta é o nosso parceiro de sempre, mantendo o isolamento social, o embaixador Rubens Barbosa, diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Obrigado, embaixador, mais uma vez pela presença. E a nossa convidada também é a professora Fernanda Manhota, que é a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Obrigado, professora, também pela presença. Começamos falando, então, da tensa relação entre Estados Unidos e China, envolvendo a pandemia do coronavírus, mas outros aspectos comerciais também. Embaixador, Hong Kong entra também como mais um ponto de discórdia aí? Ultimamente, as tensões entre os Estados Unidos e a China se agravaram por causa da situação em Hong Kong. Como se sabe, em 1997, o Reino Unido transferiu para Hong Kong e para a China o controle de Hong Kong. E essa situação de autonomia, como eles chamam, uma região autônoma na China, vai até 2047. Mas a China, o ano passado, tentou aprovar em Hong Kong, no Congresso de Hong Kong, uma lei de extradição, e que causou uma grande reação, como vocês se lembram. E agora, a China, novamente, na última reunião do Congresso do Partido, aprovou uma lei de segurança nacional que trata da subversão e da possível secessão de Hong Kong. Isso modifica totalmente o status jurídico de Hong Kong. Houve uma reação interna muito grande e uma reação no mundo inteiro, no Reino Unido e, sobretudo, nos Estados Unidos, que resolveram condenar a China, retirar o status especial que Hong Kong tinha em relação aos Estados Unidos, o que faz com que termine incentivos para a saúde, para uma saída negociada, e aumente a possibilidade de gestões, de sanções contra a China. Então, é uma escalada de tensões com a China, a partir dos Estados Unidos, que passa pelo comercial, como nós vimos, né, dos acordos de comércio, passa pela questão da tecnologia, o 5G, agora pela saúde e, finalmente, numa questão geopolítica, porque, além de Hong Kong, a China também tomou passos ultimamente em relação a Taiwan, a Malásia, o Vietnã e mesmo a Índia, além daquelas ilhas do sul do Mar da China que ela transformou em bases navais. Então, é uma situação bastante complexa e que vai ter repercussão ainda nos próximos meses e anos. Essa análise da professora Fernanda Manhota, a senhora acredita que possa haver aí um aumento aí da onda separatista de Hong Kong? Oi, Heisen, muito bom estar com vocês aqui na TV Estadão. Prazer compartilhar essa análise com o embaixador Barbosa. De fato, o contexto, né, o panorama traçado pelo embaixador é extremamente preciso e descreve bem, de maneira panorâmica, os desafios, né, que essa questão da unidade territorial e da própria coesão política da China representam nesse século XXI. Eu diria, né, para complementar a análise do embaixador,
que esse movimento, ele na verdade exemplifica um aumento da agressividade chinesa, né, que tem sido bem presente ao longo dos últimos anos e que está, de certa forma, ancorada em alguns princípios de política externa que a China divulgou e em torno dos quais ela tem buscado realizar a sua política exterior, principalmente agora nessas décadas do século, nas primeiras décadas do século XXI. Então, muita gente às vezes se esquece que a China do século XXI, ela atua com base em diretrizes muito diferentes da China de algumas décadas atrás, inclusive da China dos anos 70, da abertura, da liberalização econômica, e que ao longo desses últimos anos, ela foi pouco a pouco elevando o seu perfil na política internacional e, inclusive, adotando medidas muito mais audaciosas. Hoje, eu diria que existem alguns conceitos que quem quer entender a China, essa relação com Hong Kong e, de uma forma geral, a política internacional por ela praticada, precisa ter em mente. Primeiro, é a ideia do One China Policy, né, a política da China única, que remete a essa preocupação permanente do Partido Comunista Chinês em reforçar a ideia de que a legitimidade vem de Pequim e que qualquer outra autoridade de qualquer uma dessas regiões, né, que são vistas como potenciais separatistas, não devem desfrutar do mesmo status de Pequim. Então, é um critério que a China utiliza, inclusive, para definir as suas relações bilaterais. Ela espera que os países parceiros reconheçam a política da China única, isso é muito importante. E para além da política da China única, eu ainda acrescentaria aqui pelo menos mais alguns elementos, como, claro, sem dúvida, a questão do Belt and Road Initiative, né, é o nome que se dá à iniciativa de reconstrução da Rota da Seda e que, na verdade, representa um grande plano de investimentos em infraestrutura que abarcam parte da Europa, parte da Ásia, parte da África e que, de certa forma, nos mostram a predisposição da China em ampliar os tentáculos e a participação no comércio dessas regiões. Então, uma China muito mais presente e agressiva também nesse campo. E, por fim, uma outra iniciativa que eu destacaria como complemento a esses movimentos que o embaixador mencionou é a do Made in China 2025, né, o Feito na China 2025. Isso porque muita gente costuma associar a China àquela imagem do passado, da produção de produtos de baixo valor agregado, da pirataria internacional, mas já há muito tempo a China tem buscado desenvolver outros segmentos e esse plano que foi inaugurado em 2015, que tem como meta, né, ser cumprido até 2025, ele investe em setores considerados estratégicos para a promoção da chamada Revolução 4.0 na China e ele está em áreas que são extremamente típicas do mundo desenvolvido, nanotecnologia, telecomunicações, na própria medicina, agora com a crise do Covid muito em evidência, enfim. Então, eu diria que nós estamos aqui inaugurando uma nova etapa das relações internacionais que passam por uma China cada vez mais agressiva, assertiva e que se preocupa muito com as possibilidades de desestabilização nacional. Por isso, exemplos como esses são tão importantes. Embaixador, essa situação... Só para completar, agora, nesses dias, por causa dessa questão de Hong Kong, das medidas que os Estados Unidos estão tomando, as críticas à China, a China ameaçou suspender o acordo de comércio com os Estados Unidos. Isso aí mostra, confirma o que a Fernanda está dizendo, o grau de assertividade, de força que a China está querendo mostrar, inclusive em relação aos Estados Unidos. Então, não é de Donald Trump, né, embaixador, que vai esperar um papel moderador. Já não era dele que se esperava. Alguém pode ter esse papel nessa crise? Eu acho difícil, porque essa crise não é uma crise causada por questões comerciais ou tecnológicas, como a Fernanda mencionou, e mesmo de saúde, por causa da origem do coronavírus. É uma crise derivada da busca da hegemonia, é uma crise geopolítica global em que os Estados Unidos procuram conter a China e a China cada vez mais assertiva em todas as áreas. Então, o Trump vai fazer isso como uma questão, uma plataforma da campanha eleitoral. Agora, nos Estados Unidos, quem está acompanhando mais de perto isso pode confirmar,
há uma certa unanimidade em relação à China. O Bush tem uma posição muito radical, mas o Biden também tem, porque o establishment, né, as elites econômicas, comerciais, financeiras, elas perceberam a ameaça da China para a importância dos Estados Unidos como país líder no mundo. Então, há uma unanimidade e na campanha eleitoral nós vamos ver isso, né? uma voz muito unida contra a China. O problema, na minha opinião, é que depois da eleição, se o Biden ganhar, a oposição à China vai ser menos radical, menos vocal do que a do Trump, mas vai continuar a haver uma oposição forte dos Estados Unidos, uma contenção dos Estados Unidos à ascensão da China. Vamos continuar, então, acompanhando essas tensas relações, cada vez mais tensas, entre Estados Unidos e China. Mas tem outra questão que também envolve a política americana, passando por uma convulsão social que foi detonada pelo assassinato do ex-segurança negro George Floyd e gerou uma onda de protestos já há mais de uma semana em praticamente todo o território americano, inclusive com toque de recolher decretado, e o presidente Donald Trump querendo endurecer aí o combate às manifestações. Eu vou começar aqui pela professora Fernanda Manhota, uma análise sua dessa situação e até que ponto ela pode comprometer lá na frente até o processo eleitoral. Olha, Raíssen, acho que a expressão que você utilizou, ela é muito bem sucedida e, inclusive, tem sido a minha expressão preferida no sentido de qualificar esse momento. É, de fato, uma convulsão social, né? E é uma convulsão social que, na minha visão, carrega simultaneamente elementos estruturais da própria sociedade americana e elementos conjunturais ligados ao momento que nós estamos vivendo. Do ponto de vista estrutural, nós estamos, claro, diante do bom e velho dilema, né? Um dilema infelizmente recorrente na discussão desse tema nos Estados Unidos, que é o dilema da desigualdade, o dilema do preconceito, o dilema do próprio racismo, né? Os Estados Unidos, como nós sabemos, é um país de inúmeras assimetrias, de grandes desigualdades, e que isso, pouco a pouco, tem ficado cada vez mais exposto. Se nós olharmos para os índices que qualificam a própria experiência norte-americana, sobretudo dos anos 70 para cá, o que nós veremos é que há uma tendência de progressivo desgaste nos dados que remontam à qualidade de vida, e vai desde o índice Gini de desigualdade, que vai mostrando os Estados Unidos pouco a pouco um país cada vez mais desigual, até índices como aquele da ONU, o índice da felicidade, que vai falar sobre a autopercepção da sociedade em relação à sua própria vivência. Então, eu diria que, sem dúvida, no caso específico, a questão racial é um elemento de dilema estrutural dessa sociedade. Começa lá na própria crise da Guerra de Secessão, quando a questão escravagista era o foco do debate, e se arrasta até hoje, passando por momentos como a década de 60, da segregação, e dos problemas institucionais que existem e que estão postos aí na mesa. Agora, do ponto de vista conjuntural, ou seja, de como tudo isso chega e se defronta com a realidade do momento contemporâneo, é que me parece haver uma relevância não só da própria crise do coronavírus, que no âmbito dos afetos e da sensibilidade afeta a todos, né, como também da própria corrida eleitoral que você menciona. Então, embora o tema seja sempre um tema quente, um tema difícil, ele é mais quente, mais difícil nesse momento por essas duas circunstâncias. Uma alta politização em torno de um tema que por si só já é um tema politizado, né? E em termos da eleição, para concluir o raciocínio, o que eu diria é que ele agrega, catalisa um pouco mais do movimento de antagonismos que a gente deve acompanhar agora para o pleito de 2020. Se essa conversa estivesse acontecendo no início do ano, se nós estivéssemos aqui debatendo perspectivas eleitorais em janeiro ou fevereiro, eu diria que o presidente incumbente Donald Trump era o favorito, sem dúvida, a uma reeleição, por vários fatores do próprio sistema eleitoral americano, economia em pleno emprego, nenhuma gafe grave em política internacional, era mais ou menos garantido que pelo menos o favorito Donald Trump era.
Agora, com a crise do coronavírus e agora, recentemente, com as manifestações, nós nos deparamos com um cenário muito diferente. Só para exemplificar e dar um número, nós não podemos esquecer que em 2 meses os Estados Unidos tiveram 100 mil mortos, o que é praticamente a mesma quantidade de 10 anos de guerra no Vietnã, por exemplo, e que a economia americana, que estava em pleno emprego, agora tem quase 40 milhões de desempregados, quase 15 milhões de pessoas nessa circunstância, quase 15% da população nessa circunstância, 40 milhões de pessoas, e que deve ter uma queda no segundo semestre de um PIB de ordem de 30 e poucos por cento. Então, o presidente Trump está encurralado, e essas manifestações, sem dúvida, colocam ainda mais lenha num perfil que não é de conciliação, né, num perfil político que é justamente de buscar o diversionismo. Então, eu só vejo um ano muito difícil para o pleito de 2020 nos Estados Unidos. Aliás, o próprio George Floyd era um desempregado, né, nessa crise aí do coronavírus. Embaixador, vou pedir o depoimento do senhor, enfim, alguém que viveu nos Estados Unidos e serviu governos brasileiros, de Fernando Henrique, parte do governo Lula, como embaixador, nosso embaixador lá em Washington. A sua percepção qual é, embaixador? Vai além da questão racial, extrapolou para uma convulsão social? Qual a sua percepção? Olha, uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei em Washington foi perceber a tensão racial que existia em Washington e existe em outras cidades e estados americanos. É impressionante como você sente essa tensão nas ruas, na televisão, em todos os lugares. Porque, diferente do Brasil, nos Estados Unidos, os negros ocuparam ocupam um espaço importante na sociedade americana. O nível de renda, a ocupação de cargos no governo, na mídia, eles têm uma voz forte, tem televisão, eles têm uma voz muito forte. E a Guerra Civil, que culminou, né, com foi o ápice desse choque, mesmo resolvida, ela não acomodou esse problema. Até Martin Luther King também não resolveu. Com o Johnson, algumas medidas sociais para terminar com a discriminação racial foram adotadas, foram importantes, mas a tensão continuou, porque, na minha percepção, nos Estados Unidos ainda você tem os brancos com a visão de supremacia sobre os outros, né? Porque mesmo nós, quando estamos nos Estados Unidos, somos hispânicos, não somos brancos, né? Como os negros são non-whites, né? Não brancos, e a tensão ainda continuou. Hoje, o que ocorreu foi mais um caso. Eu vi uma matéria aí dizendo que nos últimos quase 10 anos, mais de 1.000 assassinatos foram feitos por policiais contra negros nos Estados Unidos. Essa foi a gota d'água, porque você tem uma discriminação, se não escrita, mas na prática, em termos de ações policiais e jurídicas. Quer dizer, o número de presos hoje nos Estados Unidos é muito maior de negros do que de brancos. E a maneira como os brancos são tratados é diferente da que os latinos e os negros são tratados também lá. Então, esse é um problema sério e não vejo uma solução a curto prazo, porque em alguns estados, sobretudo no sul, essa tensão é muito maior. As manifestações mostram isso, que o problema não é localizado em Minneapolis, em todos os Estados Unidos, em todas as principais cidades, você está vendo esse choque. E isso vem num momento muito difícil, porque você está a 5 meses da eleição e você tem uma situação de crise pandêmica, como a Fernanda mencionou, que já matou mais de 100 mil americanos. Então, o desemprego, essa crise, a rivalidade com a China, tudo isso é um caldeirão que fez explodir
com o desemprego também, o comércio fechado e tal, deixou em disponibilidade um número muito grande de pessoas que estão se manifestando e já pelo 8º dias seguidos, né, na sociedade americana. E tem um último elemento que eu queria acrescentar para terminar, que é a decisão do Trump de chamar as Forças Armadas. Isso é uma coisa inusitada nos Estados Unidos. Nunca houve a cena que nós vimos ontem, soldados a cavalo expulsando a população civil pacífica, manifestando para abrir espaço para o Trump ir a uma igreja e mostrar a Bíblia. Isso é uma coisa inusitada, está tendo a maior repercussão negativa na sociedade americana. Aliás, não se conhece o histórico religioso, né, do presidente Donald Trump, mas ontem ele acabou indo a uma igreja, né? Aliás, na segunda-feira. Professora, a senhora vê esse racismo de que forma agora? Porque o embaixador fez aí uma linha do tempo, né, da lei dos direitos civis, importantes conquistas, mas tudo indica que esse racismo está estruturado no próprio poder judiciário. Os julgamentos parece que são diferentes entre brancos e negros. De fato, e esse é o desafio. O desafio é tratar de um problema que ele é não só sistêmico, ele é endêmico, né? Ele tem a ver com questões identitárias, com questões institucionais dos Estados Unidos e que não vão ser resolvidas facilmente, né? Esse é o ponto que traz, né, à tona, à baila, toda essa crise que nós estamos vendo. Ninguém tem uma resposta pronta e definitiva. A própria questão das manifestações suscita esse debate, né? Se as manifestações elas terão capacidade de gerar as mudanças necessárias, se essas mudanças elas serão capitaneadas, elas serão patrocinadas por quem, baseado em que interesses, tudo isso é muito sensível. E vale dizer que mesmo a chegada, isso tudo é tão verdade, que vale dizer que mesmo a chegada do presidente Obama ao poder, que foi um marco histórico, um presidente negro eleito nos Estados Unidos 2 vezes, enfim, muito prestigiado, não foi suficiente para reverter o problema. Então, se fosse um problema que requer apenas uma liderança engajada, bem disposta, bem intencionada, sem dúvida nós já teríamos pelo menos obtido avanços significativos durante a gestão Obama, e nós sabemos que não foi o suficiente. Então, isso mesmo traz à tona, mais uma vez, essa questão de que se trata de um problema endêmico, e em sendo endêmico, ele apenas pode ser solucionado quando nós endereçamos realmente as saídas, as propostas ao que tem de mais profundo. E o mais profundo aí são crenças, ideias, visões de mundo que vão estar relacionados à própria consolidação sociológica desse grupo, né? Então, nós estamos falando aqui de um elemento absolutamente intangível, subjetivo, e que tem manifestações na vida real, na vida material, todos os dias. Então, realmente é por essa razão que a gente não consegue obter uma resposta pura e simples. É claro que precisa haver, no âmbito das instituições, mudança de regulamento, maior assertividade das leis, um compromisso com transparência, checks and balances, tudo isso vai ajudando a reverter esse problema. Mas é preciso que haja um comprometimento social em torno dessa agenda, porque, do contrário, realmente não vai ser possível encontrar uma saída. Embaixador, para fechar o assunto com o senhor acha que vai além daquela questão meramente eleitoral, de virar um assunto para debate eleitoral? Há muito mais o que fazer e caminhar em relação ao racismo nos Estados Unidos do que discuti-lo numa simples eleição, por mais importante que ela seja? Eu acho que sim. Como a Fernanda mencionou, eu acho que isso é mais profundo e vai exigir do novo presidente uma nova percepção do problema, atacando a raiz do problema, que é essa discriminação de fato que existe concretamente, além do espírito que está muito presente na sociedade americana, dessa discriminação, há coisas concretas, e eu acho que essa questão da polícia e do judiciário, a maneira como eles tratam a população negra, isso vai ter que ser enfocado, encarado pelo novo governo americano.
Muito bem, continuamos acompanhando de perto todos os protestos nos Estados Unidos com a correspondente do Estadão, a Beatriz Bula, com informações também aqui na TV Estadão. Mas o Brasil também vive um momento de tensão por causa da pandemia de coronavírus e também uma tensão social, institucional, política, e a gente aborda esse tema agora. Vou começar com o senhor, embaixador. O governo brasileiro, até que ponto ele contribui para uma percepção ruim do Brasil no exterior nesse momento? Olha, eu acho que toda essa mudança da percepção externa sobre o Brasil começou no ano passado por causa das novas políticas em relação ao meio ambiente. Quer dizer, toda a campanha que já existia contra o Brasil por causa do impeachment da presidente Dilma, que continuou depois com a prisão do presidente Lula e depois a exclusão do presidente Lula da eleição, não é? A fraude eleitoral, tudo isso engrossou com essas medidas e retóricas do governo em relação ao meio ambiente. Foi muito negativa, as queimadas, o desmatamento, as medidas que foram tomadas contra o IBAMA, contra, enfim, toda a estrutura que protegia a floresta, o Fundo Amazônico também, com a Alemanha e a Noruega, tudo isso engrossou o caldo contrário ao Brasil desde o começo do ano passado. Esse ano, a situação se deteriorou ainda mais, porque além da Amazônia, que continua sendo o foco dessa percepção negativa em relação ao Brasil, entrou o elemento da saúde, né, da maneira como o governo está tratando a crise pandêmica e, mais recentemente, a questão institucional com o acirramento da tensão entre os poderes. Então, esse é um problema sério que não vai sair do noticiário internacional. Nessas últimas semanas, se você olhasse para qualquer dos grandes jornais europeus e americanos, o New York Times, o Washington Post, o Le Monde, o Daily Telegraph, o Guardian, o El País, todos os países tinham editoriais contra o Brasil. O Brasil se isolou e tem um custo político grande e agora também começa a ter ameaça de um custo comercial, porque está começando a haver movimentos de boicote de produtos brasileiros por causa da situação na Amazônia. E agora, em julho, nós vamos assinar o acordo Mercosul-União Europeia e quando entrar a ratificação desse acordo nos parlamentos europeus, nós vamos ter muitas dificuldades e se não houver uma mudança na posição, na política interna em relação à Amazônia, dificilmente esse acordo vai ser aprovado nos parlamentos europeus. Para finalizar, então, professora Fernanda, queria sua análise também. O embaixador trouxe ingredientes aí que acho que se a gente juntar, o prato não vai ficar saboroso, não, né? É verdade, olha, não só o prato não vai ficar saboroso, como vai dar uma nostalgia, né? Uma nostalgia dos tempos em que nós éramos conhecidos pela boa culinária. Eu diria que, historicamente, a diplomacia brasileira é uma das instituições mais respeitadas do mundo, né? O Brasil sempre foi uma referência no nível de qualidade dos seus diplomatas, e isso não só pela boa formação dos diplomatas, o embaixador está aqui como um exemplo vivo disso, mas também pelo fato de que nós sempre realizamos política exterior pensando no Estado brasileiro. Nós sempre fomos um país preocupados com as tradições, com determinados valores, e isso dava um senso de continuidade à nossa política externa. É claro que de governo a governo, muitas agendas mudam, as ênfases, as intensidades, os meios de se praticar determinados objetivos variam de acordo com os interesses de quem está no poder. No entanto, havia a clareza de uma linha de continuidade que repousava sobre a preocupação de dar ao Brasil respeitabilidade e de permitir que o Brasil sempre se sentasse à mesa dos maiores, dos mais importantes no âmbito internacional. E nesses últimos anos, nós temos acompanhado um processo
que eu diria de desgaste, de diminuição da importância do Brasil, que agora talvez enfrenta o seu momento mais crítico da história contemporânea. E é importante dizer que isso tudo tem reflexos não só do ponto de vista simbólico, subjetivo, político, mas como o próprio embaixador enfatizou, isso também terá implicações práticas. Hoje, cada vez mais, quando nós pensamos em questões como questões trabalhistas ou questões ambientais ou mesmo questões de saúde ou sociais, nós não estamos falando apenas de um elemento moral, daquilo que é considerado melhor ou mais correto internacionalmente. Nós estamos falando de lastros que pautam, inclusive, os acordos de comércio, que pautam o tipo de contrato que se pretende assinar com parceiros internacionais. Hoje, essas cláusulas, elas são sempre presentes. Então, um país que se afasta de determinados compromissos, ele não só vai permanecer politicamente, simbolicamente isolado, como ele, na prática, economicamente, também vai acabar se transformando num pária e, com isso, vai afetar o seu desenvolvimento e a sua capacidade de gerar riqueza. Então, é muito triste saber que agora nós nos tornamos, né, a criança da sala, né, como diriam por aí. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um programa Interlocução, análise da conjuntura internacional, parceria do Estadão e do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, em isolamento, mas todos juntos aqui, trazendo reflexões para você. Agradeço à professora Fernanda Manhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Obrigado, professora. Até uma próxima. E também agradeço ao embaixador Rubens Barbosa, nosso parceiro em todos os programas, diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Obrigado também, embaixador. Em especial, obrigado a você, que nos acompanhou em mais uma edição na TV Estadão. Até a próxima.